frágil. Ovo é frágil. Cristal é frágil. Uma obra de arte é frágil. Agora tente quebrar um ovo assim. Inquebrável. E o cristal? Vem do carbono. E sabe o que é puro carbono? Diamante. Indestrutível. Obras de arte? As mais belas e delicadas esculturas foram forjadas no mais sólido dos mármores. Força não vem do músculo, vem de dentro. Ou melhor, vem de um músculo sim. E se toda mulher já nasce um pouquinho mãe, toda mulher nasce com coração de mãe. Mãe de uma nação, mãe de um exército, mãe de uma ideia, mãe da coragem. Dizem que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Mas por trás de toda grande mulher tem um grande coração. Um coração que acredita, que sensibiliza, que conquista, que lidera. E no fundo a gente sabe, uma mulher pode fazer tudo o que um homem é capaz. E de salto alto. Com o poder vem a responsabilidade e o compromisso de conscientizar líderes para fortalecer o relacionamento entre empresas de todo o mundo. As mulheres que fazem história se encontram no Lead Mulher. Pode iniciar. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Célia Pompeia. É com prazer que damos início ao Lead Mulher Talks do Lead Grupo de Líderes Empresariais. Hoje, com a participação da jurista e advogada, doutora Rosângela Moro, que falará sobre o tema Relatos da Vida e Bastidores da História, os dias mais intensos. A doutora Rosângela Moro já fez 2 eventos conosco. Um em junho de 2018, quando o seu esposo, o juiz Sérgio Moro, ele era o juiz da 4ª região, lá de Curitiba. E ela fez um mentoring com as mulheres do Lead Mulher. Depois, ela participou conosco no Fórum de Saúde, que é uma de suas especialidades, falando de doenças raras. Isso em julho de 2019, quando o seu esposo era, então, o ministro da Defesa. Dando início ao Lead Mulher Talks, apresento as empresárias que estarão participando neste debate. Nadir Moreno, que é a presidente da UPS do Brasil e presidente do Lead Mulher. E Sandra Comodaro, advogada e membro do Conselho do Lead Mulher. Em nome do Lead e demais participantes desta live, eu agradeço muito a presença da jurista, advogada e querida Rosângela Moro. Uma das coisas que é uma praxe do Lead é que o evento sempre tem as emissões de CO2 neutralizadas pela Ecaplan, com a compra de créditos de carbono de projetos brasileiros certificados. Vamos explicar como funciona o Lead Mulher Talks. A nossa convidada especial fará sua apresentação por 15 minutos. Em seguida, teremos perguntas e respostas, aqui da Sandra, da Nadir e também do público que está nos assistindo. As perguntas podem ser enviadas através do chat que fica aqui embaixo da tela. E, dando prosseguimento, eu convido Nadir Moreno, a presidente do Lead Mulher, para fazer a sua saudação. Obrigada, Célia. Boa tarde a todos. Para nós, do Lead Mulher, é uma honra estarmos nesta tarde lançando o nosso calendário de 2021 com
nada mais, nada menos com a Rosângela Moro, pela terceira vez participando conosco, e para nós foi muito, muito feliz ela ter aceitado o nosso convite para abrir esse calendário de eventos que teremos em 2021. O currículo, vamos ao currículo da nossa convidada, né? A Rosângela Moro, como disse a Célia, ela é jurista e advogada, bacharel em Direito pela Faculdade de Curitiba. A Rosângela ela é especializada em doenças raras, foi convidada para falar sobre a missão das APAES, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, na ONU, e tem forte atuação na área jurídica ligada à saúde. A Rosângela é também fundadora do Instituto Rosângela Moro para a promoção de projetos de inclusão social, autora do livro Doenças Raras e Políticas Públicas, Entender, Acolher, Atender, e acaba de lançar agora Os Dias Mais Intensos, uma história pessoal de Sérgio Moro. Com a palavra, convido Rosângela para a explanação. Obrigada, Nadir. Quero cumprimentá-la, também a Célia, a Sandra, dizer que é um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês e que é uma honra muito grande estar abrindo aí os trabalhos do Ligue Mulher nesse ano de 2021. Bom, eu acho que o que teria para falar contar um pouquinho sobre os dois dos meus, um dos meus maiores projetos, que foi dos últimos anos, dos últimos meses, que foi escrever o livro sobre as doenças raras. Como você falou, eu tenho trabalhado muito com o assunto das doenças raras desde o ano de 2012. E esse assunto é um assunto que, para mim, é muito caro. E exatamente quando a gente ia lançar o livro, que foi no mês de março do ano passado, veja só, faz quase um ano, as datas já estavam agendadas e veio a pandemia, seria ali pelo dia 20 de março, e veio a pandemia e com isso tudo os planos foram alterados. Então, mas eu quero falar um pouquinho sobre ele, que é um dos trabalhos assim que é muito caro para mim, né? As pessoas, o direito à saúde, agora ainda mais na pandemia, que o direito à saúde se tornou, sempre foi importante, mas ele ganhou ainda uma dimensão muito maior na atenção de todos nós, brasileiros, e o direito da saúde das pessoas com doenças raras não é diferente, né? As dificuldades sempre foram muitas, porque as implementações de políticas públicas voltadas para essas pessoas, elas seguiam trâmites muito difíceis, muito dificultosos. Por ser uma doença rara, poucas pessoas compreendem e entendem a dimensão da doença, e desde já o diagnóstico, os médicos e os especialistas se debatem com algumas dificuldades, e uma vez tendo o diagnóstico, a dificuldade também não cessa por aí, porque as pessoas precisam do medicamento, do tratamento. Mas é errado a gente dizer que as pessoas com doenças raras, elas precisam só do medicamento, elas precisam de uma rede de cuidados muito maior. Por isso que, quando a gente fala em doenças raras, o grande desejo das pessoas e das associações envolvidas com esses temas é a interdisciplinariedade e multidisciplinariedade, né? Você precisa de todas as especialidades, ter atenção de várias especialidades da ciência de saúde voltadas ao mesmo tempo, quanto mais simultâneo, melhor, para o atendimento dessas pessoas. Tendo participado de muitas reuniões com as associações, que as associações são as famílias das pessoas, né, com doenças raras, tendo participado muitas audiências públicas, muitas consultas públicas, desde 2012 eu venho fazendo isso, e eu pude perceber que o debate precisa avançar muito mais. E eu pude perceber que cada vez que você estava num local diferente, participando de uma consulta, de uma audiência pública, havia, e é importante que sim, mas sempre vem pessoas novas,
o que é importante, mas parecia que estava sempre batendo na mesma tecla e a discussão não avançava. Então, numa dessas reuniões, eu me lembro, eu estava a audiência pública foi convocada pela senadora Mara Gabrilli, muito dedicada também a essa pauta, e por alguma questão particular da saúde dela, ela não pôde comparecer, e a sessão foi conduzida pelo senador Flávio Arnes. E naquela ocasião, se eu não me engano, era no segundo semestre de 2019, e nós víamos ali que e era o primeiro ano do governo, o primeiro mandato de muitas pessoas que estavam ali, e nós das associações pensamos assim, nossa, mas isso a gente já discutiu, e naquele momento eu tive uma percepção assim, vamos compilar tudo que a gente tem no executivo, no legislativo e no judiciário, né, em cada um dos poderes, daquilo tudo que a gente tem com relação a doenças raras, formatar um documento para a gente poder, né, distribuir, enfim, e avançar. E nisso, então, surgiu a ideia de escrever um livro. Eu contei com o apoio e patrocínio da Casa Hunter, que é aí de São Paulo, uma associação voltada, né, para a defesa dos direitos das pessoas com doenças raras, com o patrocínio também do Projeto Brasil Mônaco, encabeçado pela senhora Luciana de Montigny. Ela é esposa do cônsul do Brasil em Mônaco, e ela tem um projeto belíssimo também, sem finalidades lucrativas lá, e eu contei com o apoio deles e escrevemos o livro. Então, em resumo, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje, no Legislativo, nós temos uma lei que comemora o Dia da Pessoa com Doença Rara. Isso, que é o dia 29 de fevereiro. Esse dia foi escolhido porque é um dia raro, nem todo ano tem o dia 29 de fevereiro. Nós temos, então, no Legislativo, como lei, infelizmente, a gente só tem isso. É uma lei importante, é importante que se tenha um dia para lembrar das pessoas com doenças raras, mas é preciso muito mais do que uma lei que diga qual que é o dia das pessoas com doenças raras. Bom, nós temos daí no Executivo uma portaria que os colegas do direito vão saber, portaria não é lei, portaria é uma normativa importante para implementar uma política pública, que é a portaria 199 de 2014. Essa portaria ela foi um avanço, mas ela precisa, desde 2014 até então, ela não sofreu mais alteração nem melhoria, e ela está aquém das necessidades das pessoas para o atendimento à saúde das pessoas com doenças raras. E no judiciário, então, o que aconteceu? Veio todo o fenômeno, como diante da ausência, né, diante da insatisfatoriedade de lei, porque não existe, e da insuficiência da portaria, sobrou para o judiciário acumular uma função muito importante, e aconteceu, então, o fenômeno que a gente escuta aí da judicialização da saúde. Porque se as pessoas não têm lei, se as pessoas não têm as políticas públicas implementadas, para onde que elas foram bater? Elas foram bater na porta do Poder Judiciário. Há de se dizer, e eu sempre digo isso, que a judicialização da saúde, eu não consigo defender que tudo se vai pedir na justiça, mas há que se compreender que, quando não há nada posto nos outros setores, é na justiça que as pessoas vão buscar suprir as suas necessidades. Então, o Poder Judiciário, ele absorveu uma quantidade muito grande de demandas, né? E esse tema de judicialização da saúde ficou na pauta aí por muito tempo, porque assoberbou as escrivaninhas e os números, e assoberbou também, e modificou também o orçamento, que quando o juiz defere um pedido de um medicamento, o poder responsável pelo orçamento, ele tem que implementar. Então, não é o ideal, né? Longe, a judicialização é um assunto que a gente tem mesmo que evitar, mas há de se compreender que em alguns casos foram assim. E o Supremo, então, a última instância aqui no nosso país das decisões judiciais, ele fixou parâmetros para que as pessoas possam, parâmetros para que os juízes das instâncias anteriores defiram ou não defiram. Em resumo, assim, medicamentos que são... Primeiro, você tem que fazer a prova de que você realmente precisa daquilo, com laudos médicos, né? Tem que ser um medicamento que
não exista um substituto ou um parecido já fornecido pelo SUS, porque não faz sentido se o SUS dá o medicamento A para a doença A, não faz sentido eu querer o medicamento B para a doença A, se tem no SUS. E ele afastou com muita propriedade, eu diria, afastou a possibilidade de decisão judicial deferir medicamento ainda em fase experimental, que o judiciário não pode, e a gente agora tem acompanhado tanto, né, com relação à questão da pandemia, tudo isso que está acontecendo, o judiciário não pode, com a sua caneta, deferir um medicamento, um procedimento que seja, então, experimental. Em linhas gerais, sobre esse livro, então, da saúde, foi um livro que tudo que está escrito lá foi claro, com a minha redação, mas foi um compilado daquilo que não é aquilo também que a Rosângela acha, é aquilo que eu me coloquei como se eu pudesse ser uma voz das associações, das pessoas mencionando e falando e com o olhar jurídico, claro, né, porque é minha formação profissional, de tudo que se tem e para tentar, então, avançar nas implementações de políticas públicas que sejam mais satisfatórias. Infelizmente, como eu disse no início, veio a pandemia, fiquei um pouco frustrada, os convites estavam, os livros já tinham sido distribuídos, mas, enfim, não tinha... Foi no dia 13 de março, quando começou a primeira situação aí, que o vírus se alastrou dessa maneira mais agressiva no Brasil, e já começou naquele momento, em março, eu me lembro, fechar comércio, Curitiba também já estava um clima meio assim, era muito novo, acho que existia assim um pânico também natural, né, porque estávamos todos assim vivenciando uma pandemia nunca antes imaginada, e o mais prudente foi então cancelar todos os eventos presenciais, porque não fazia sentido, e o público que a gente gostaria de ter no lançamento seriam justamente as pessoas com doenças raras e suas famílias, e que são do grupo de risco. Então, não era prudente, não era nada razoável levar adiante. Quem sabe depois a gente retoma quando a nossa vida voltar ao normal. Se é que agora o nosso normal não vai ser de uma outra maneira. Em que pese, né, esse livro está pronto, tá aí para vender, mas ele foi só o lançamento que foi postergado, sine die, e logo depois, então, eu resolvi escrever um outro livro, mais voltado agora para a minha atuação, para a minha situação pessoal. Esse outro livro, por ser esposa, por ser casada com uma pessoa politicamente, não, publicamente, a palavra é certa, publicamente exposta, enquanto o juiz que conduziu a Operação Lava Jato, que foi uma grande operação, acho que é a maior operação contra a corrupção no nosso país, no enfrentamento à corrupção no nosso país, e por depois ter sido o ministro do atual governo, as pessoas sempre tinham uma curiosidade. Como é que é ser esposo do juiz da Lava Jato? Como é que é ser esposo do ministro? Mas você vai no supermercado, mas você anda com segurança, mas e como é que é o dia a dia? E havia uma curiosidade, sempre houve uma curiosidade muito grande das pessoas, e muitos jornalistas também, como que funciona a sua vida, querendo saber questões de ordem pessoal, mas da visão, da minha visão pessoal sobre toda a situação. Então, quando o Sérgio saiu do governo, eu fui muito assediada, mais ainda por jornalistas, pela imprensa, se manifesta. E eu não quis, naquele momento, me manifestar. Era um momento de refletir, de entender, de compreender. E, nesse meio tempo, isso foi em abril do ano passado, né? E diante e continuavam muitas pessoas me perguntando e jornalistas também assediando. Então eu pensei, e eu adoro escrever, né? Eu tenho esse livro de doenças raras, mas tem um outro também que eu escrevi em 2014, num outro tema bem específico. E eu pensei assim, então eu vou colocar no papel, eu vou escrever. Eu vou começar a escrever, porque tudo que eu tenho para dizer eu vou escrever, está ali, quem quiser, né? Quem tiver interesse vai ler o livro. E foi por isso que eu escrevi o livro.
Foi um livro, não é uma biografia, é um livro de memórias, e foi muito gostoso escrever, porque eu fui resgatando, você vai, né, revolvendo sua vida, sua memória, partes assim que eu lembrei da nossa vida desde quando a gente casou. Nem tudo está no livro, porque não é um livro de história pessoal, é um livro de um pouco da história pessoal de Sérgio Moro, mas voltado para um livro de memórias do como foi estar ao lado da pessoa que mudou aí alguma coisinha no avanço da corrupção no país. E acho que é isso, foram os meus 2 últimos projetos que eu desenvolvi, além da advocacia, dos clientes, dos trabalhos e do escritório, e foi nisso que eu me dediquei, assim, acho que nos últimos 12 meses. Ótimo. Maravilhoso, sim. Escutar a sua história, na verdade... Já leram o livro? Tem que ler. Oi? Tem que ler o livro. Não, sem dúvida. Mas agora a gente vai dar abertura ao debate, e o debate vai esclarecer um pouco mais aos questionamentos, às curiosidades que o público, inclusive já recebemos várias perguntas, e o povo quer saber, né? Em nome, na verdade, eu tenho muita admiração pela mulher que você é, porque para estar ao lado, como você disse, uma pessoa publicamente e politicamente da fortaleza do Sérgio Moro, doutor Sérgio Moro, sabemos de que a fortaleza e a força que tem que estar ao lado dele tem que ser muitas vezes maior ainda, né? E esse é o seu papel e você tem feito com uma maestria muito grande. Nós vamos dar agora abertura para o debate. Eu passo a palavra para a nossa convidada, a advogada Sandra Comodaro, para dar início à pergunta e depois a gente faz as outras perguntas, tá ok? Sandra. Olá, Nadir, muito obrigada pelo convite. Célia Pompeia, muito obrigada. Rosângela, bem-vinda. É um prazer, é uma honra enorme estar aqui com você. Você está com uma aparência maravilhosa, viu? Direto dos Estados Unidos, uma advogada que eu conheci há 12 anos atrás em Curitiba, fazendo um belíssimo trabalho na área de saúde, com doenças raras. Acompanhei seu trabalho na Casa Hunter, acompanho, e também um pedacinho ali da Lava Jato, por morar em Curitiba, acompanhei um pouquinho mais o seu trabalho. Muito bem-vinda aí ao nosso debate. Eu já queria iniciar com uma pergunta que todo mundo quer saber, né, Rô? Sua vida nos Estados Unidos, como que está a sua rotina, você está trabalhando à distância, a sua família, os seus filhos. Conta um pouquinho para a gente do seu momento atual. Sim, só fazer uma correção, eu não estou morando nos Estados Unidos, eu estou passando uns dias aqui, acompanhando meu cônjuge, e a rotina aqui é rotina do Brasil com 2 horas a menos de diferença. Acordar cedo, ver os e-mails, cuidar dos prazos, atender clientes. As reuniões agora estão todas online, né? Claro que a gente sente uma saudade de estar presencialmente com todo mundo, mas se você parar para pensar, a tua produtividade até aumenta, porque você consegue estar em 3 cidades diferentes fazendo reunião no mesmo dia, coisa que pessoalmente isso era mais difícil. Então, a rotina tem sido exatamente a mesma, acordar só com 2 horas mais cedo que vocês aí, cumprir a agenda de trabalho e, dentro do possível, respirar um pouquinho aqui, no ar americano. Uma das coisas que eu acho que é fantástico no teu perfil, doutora Rosângela, é que, na realidade, o doutor Sérgio Moro ele ficou muito forte no nosso país. Uma figura forte, uma figura muito séria, e fez um trabalho muito sério e que hoje, você sabe o quanto é reconhecido por nós brasileiros, né? E tudo isso... E tem uma coisa muito particular de quem te segue nas redes sociais. É que, de vez em quando, não que você explore a sua vida pessoal, mas que você coloca uma foto, de algo muito simples, daquilo que nós fazemos na nossa casa. Abertura de um vinho,
ou um prato, ou uma mesa posta para o teu marido, que você, aquele poder, ou aquilo que nós colocamos ele, ou vocês até, num pedestal, de repente você cai naquela tua simplicidade do lar e daquilo como todos somos iguais a você. Isso é lindo, isso é maravilhoso, e isso deixa a gente muito brasileiro, porque os brasileiros gostam disso. Eles gostam de sentir que o poder não deixa a pessoa fora de uma realidade. Pelo contrário, o poder deixa as pessoas mais perto da realidade. Nesse teu livro, que tem um nome extremamente curioso e um nome muito forte, que são Momentos Tensos. O que eu gostaria de te perguntar, e lógico que a vida de vocês, e eu sei que deve ter tido, não só nesses momentos que a gente conhece, que são 2 momentos que a gente consegue separar bem, mas eu sei que quando vocês eram jovens, casamento, filhos, devem ter tido momentos tensos, como todos nós. Mas daqueles que são públicos, né? O momento mais público que a gente fala, que era quando vocês estavam em Curitiba, dele como juiz, e depois do período que vocês viveram no Planalto, o que você considera momentos mais tensos na tua vida? Aquele que vocês estavam em Curitiba ou os momentos que vocês passaram em Brasília? Célia, essa história de colocar ele num pedestal, ou a família, né, por consequência, ela não pode ela precisa ser compreendida de outra maneira. Eu sempre tive a Lava Jato, vamos começar lá na época do juiz do Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato. A Lava Jato era um trabalho institucional, né? A Lava Jato não era o Sérgio Moro trabalhando, a Lava Jato era o Sérgio Moro enquanto magistrado, então era o Judiciário, Polícia Federal, Ministério Público Federal, toda a equipe de servidores, as outras instâncias que julgaram. E por algum motivo, eu reflito, e por algum motivo, até hoje eu não tenho essa resposta. Por que de todas essas pessoas que trabalharam e que fizeram a Operação Lava Jato acontecer, porque é o Sérgio Moro que, de repente, é o primeiro rosto vinculado à Operação Lava Jato, né? E, então, como as pessoas veem, se as pessoas veem, nossa, ele é o juiz da Lava Jato, atrás desse juiz da Lava Jato é uma pessoa normal, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, nossa, mas você vai no supermercado? Claro que eu vou no supermercado, eu preciso comer, né? Então, atrás disso tudo, gente, é pessoa normal, é vida normal, é pessoa que se exercita, é pessoa que passeia com o cachorro, é pessoa que trabalha, né? O juiz da Lava Jato era um servidor público. No final do mês, água, luz, telefone, escola, boleto para pagar. Então, essa imagem que as pessoas têm de associarem ele nossa, isso é coisa de celebridade. Não é, né? Algumas pessoas atribuíram ele um título de celebridade, mas nós nunca nos vimos assim, eu nunca vi Sérgio Moro assim. Muito pelo contrário, como uma pessoa normal, como um pai de família, um servidor público enquanto juiz e também servidor público enquanto ministro, né? Então, é gente normal trabalhando, pagando as contas no final do mês. E você pergunta assim, o período de tensão, o período de tensão uma pessoa publicamente exposta, ela é observada, né? Então, você se cobra muito. Não posso errar. Com muito mais razão ainda, sempre fazer a coisa certa. Comparar o período de juiz com o período de ministro em relação à função dele, que são situações, são atividades muito diferentes uma da outra, e que pedem ambas de muita, enorme responsabilidade. Eu lembro que as pessoas falavam assim, eu acompanho também, você falou das minhas postagens nas redes, hoje eu estou bem menos ativa nas redes sociais, eu acho que chegou um período assim que rede social, a mim estava ficando uma coisa muito tóxica, então eu dei um recuo, um passo para trás, mas eu acompanhava os comentários das pessoas.
e todo mundo tem o direito a se manifestar, né? Para tentar entender um pouco como a percepção de todo mundo. E eu me perdi agora. E então as pessoas falavam assim: ele saiu da magistratura porque ele queria um cargo. Ambos os cargos, as funções são importantes. Agora, desculpa, você comparará um cargo de magistrado. Se for, eles são incomparáveis nas atividades, mas você compara um cargo de magistrado, que é vitalício, vitalício quer dizer não sujeito à exoneração, exceto se for responder um processo administrativo, disciplinar, que vai perder o cargo. Uma estabilidade com um cargo do executivo, que se tudo der certo muda 4 anos, então desculpe, nesse aspecto ele tinha um cargo muito melhor, né? Então ele saiu da magistratura justamente porque ele acreditou que, estando dentro do outro poder que seria executivo, ele poderia implementar com muito mais vigor políticas no combate à corrupção, também contra o crime violento e também contra o crime organizado. Então, assim, então eu não consigo, Célia, comparar, tá? São ambas funções relevantíssimas e importantíssimas e de muita, muita responsabilidade. Tá bom. E os momentos tensos têm em todo lugar da nossa vida. Olha, os momentos tensos têm uma história que ele prendeu, e nem ele era juiz, mas não tem a ver com o caso da Lava Jato, e também, né, antes ao Ministério, quando prende profissionais do tráfico de drogas nacionalmente conhecidos. São momentos tensos, são momentos muito tensos. Né? Então, o momento tenso desde o primeiro dia que ele assumiu uma vara criminal, é um momento tenso. Mas a gente não pode nunca, em nenhum momento da nossa vida, para nada, fazer que o medo paralise a gente. Né? Todo mundo sente medo de alguma coisa. Né? Quando você muda, você tem São Paulo, se você anda no trânsito com o vidro aberto em São Paulo, você vai ter medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Né? Você não pode deixar o medo te paralisar. E o que você faz? E eu já falei isso no nosso primeiro mentoring. A minha palavra, se eu tiver que escolher uma, é adaptação. Né? A gente tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Então, até já me perguntaram, foi um sofrimento. Não foi sofrimento nenhum. A gente faria tudo de novo. Se pudesse fazer melhor, eu faria melhor. Eu faria tudo de novo, não mudaria nada. Mas, assim, acho que a palavra-chave é sempre para tudo na vida. Você tem que se adaptar. Perfeito. Ótimo. Rosângela, eu vou, na verdade, relaxar um pouco a próxima pergunta, para não continuar só no assunto do Planalto, do Lava Jato, porque temos 2 perguntas aqui das nossas ouvintes. A primeira é da Bia Cruz, ela é diretora do Grupo Dória e também participa do conselho do Comitê do Lide Mulher, e também da Daniela Maxiliano, da Sanofi. As perguntas elas são correlacionadas à sua carreira, à sua história anterior a esta, que é das doenças raras. A da Bia, na verdade, ela te parabeniza pelo trabalho voluntário, que é maravilhoso com portadores de doenças raras, e ela quer saber o que te incentivou a dedicar a esse trabalho. E a Daniela, ela gostaria de entender por que do seu comentário de que as doenças raras lhe é caro, é um trabalho que lhe é caro. Ela queria saber o que significa isso de verdade. Vou começar pela segunda. Eu acho que talvez ela não tenha compreendido bem. É um trabalho que me é muito caro, não raro. Que é muito caro, que é um trabalho que me agrada muito de todos os outros assuntos com os quais eu trabalho, inclusive da pessoa com deficiência. Eu acho que a saúde é um tema que me é muito caro. O meu olhar é sempre o cuidado ao máximo. Né? É um tema assim, a gente está falando de direito à vida, direito à saúde, que na mesma linha, na mesma análise, é direito à vida. Então, é um tema muito, muito, muito caro. Né? A outra pergunta, o que me levou a isso, foi que, desde 2009, eu trabalho com as APAES, que são associações voltadas às pessoas com deficiência. Né? E algumas deficiências, Nadir, elas decorrem de uma doença rara, ou vice-versa. E naquele ambiente, uma pessoa me procurou
ela era uma mãe, Cássia, eu conto um pouquinho da história dela nesse livro também. Ela me procurou, ela tinha uma filha, Renata, com uma doença rara. E a filha dela foi a primeira pessoa com doença rara diagnosticada e que recebeu um tratamento aqui no Brasil. Ela tinha recursos, ela pôde ir para fora do país, descobrir um diagnóstico da filha dela, acho que nos Estados Unidos, e para a filha dela estava tudo certo, né? Ela tinha conseguido judicialmente o medicamento e estava tudo sob controle. Mas as pessoas, quando se deparam com essas situações, elas vão procurar seus pares e vão buscar informações. Ainda bem que hoje tem internet e as pessoas se acham, né? Se conectam. E com isso, ela começou a ser demandada por outras famílias que também tinham seus filhos diagnosticados como essa doença. Essa doença dela, em especial, ela chama Niemann-Pick-C. A Niemann-Pick-C, ela é como se fosse, o nome mais vulgarizado dela é como se fosse um Alzheimer infantil. Tá? O corpo não absorve, umas proteínas acumulam um colesterol onde não deveria acumular e compromete todo o sistema neurológico. E o curioso, até me arrepia cada vez que eu lembro essa história. É triste, O curioso é que no caso da filha dela, a filha dela, ela nasceu absolutamente normal, ela estudava numa escola normal, uma boa escola particular em Curitiba, a Escola Bom Jesus, até os 12 anos, até os 10 anos de idade. Quando então, e essa Escola Bom Jesus foi uma que eu estudei, e quando ela me procurou, essa filha dela tinha exatamente, quando a filha dela foi diagnosticada, tinha exatamente a idade da minha filha, para 10 anos. E a menina começou a ter problemas no aprendizado, né? Num determinado momento, via que o rendimento escolar dela não era bom. E foram investigando, e a menina piorando, e comprometendo além do cognitivo, neurológico, e até que chegou o diagnóstico. E eu pensei comigo, meu Deus, com 10, 11 anos a criança começou a manifestar. Isso pode acontecer com qualquer um, pode acontecer comigo. Na hora eu pensei assim, meu Deus, a minha filha tem a mesma idade de quando ela diagnosticou a dela. Podia ser comigo, podia ser com qualquer um. E eu estava em Curitiba, ela me procurou em Curitiba, e tinham 3 pessoas de famílias que eram do Rio de Janeiro e não estavam conseguindo acesso a isso, ao medicamento. E realmente o SUS não fornecia. Agora, olha que interessante. Esse medicamento, que para essa doença em especial, ele custa uma caixa, acho que em torno de 24 mil reais. Tá? A depender da massa corpórea da pessoa, do paciente, ele vai usar 2 ou 3. Então, nós estamos falando aí, brincando, o quê? De 55, 60 mil reais por mês para um medicamento que não vai curar, é um medicamento que vai dar uma qualidade de vida e vai impedir o avanço da doença. Ou seja, 60 mil por mês não cabe no orçamento de brasileiro, né? Na exceção, uma outra família cabe, mas não cabe no orçamento brasileiro. E eu fui pesquisar, né? E aquilo eu falei, mas tá. O curioso é que este medicamento, que chama Miglustat, que é o nome do princípio ativo dele, ele tá na lista do SUS. Só que o SUS não dá para quem tem essa doença. Por quê? Porque o SUS só dá para quem tem ele está relacionado para uma outra doença também rara. Então, aí eu pensava assim, meu Deus, podia ser minha filha. Aquela coisa, acho que é uma coisa de empatia, assim, podia ser minha filha, eu preciso fazer alguma coisa. Mas se o SUS dá para uns, por que não dá para outros? Cadê o princípio da igualdade? Cadê outros princípios ali? E com isso, eu ajuizei a demanda, a gente teve êxito, e daí com isso foram vindo outras pessoas desse mesmo medicamento, dessa mesma ação. E com isso, no Brasil, hoje, eu acho que eles têm uns 60 portadores, umas 60 pessoas com essa doença rara, gravíssima, fazendo uso desse medicamento. Então, Nadir, foi assim, eu acho que começou por uma questão de empatia. Nossa, podia ser comigo, eu vou fazer o meu melhor aqui, vou ver o que uma questão de sensibilidade, né? Algo muito E daí forte, a coisa né? foi crescendo, e daí outras pessoas, de outras doenças, de outras associações começaram a chegar até mim. Obrigada pelo esclarecimento, foi super esclarecedor.
Natália, você quer fazer a próxima pergunta? Aí eu queria fazer uma curiosidade, porque você falou uma coisa extremamente curiosa e importante, lógico, da data do dia 29 de fevereiro, o Dia das Doenças Raras, né? E por ser uma data diferente já, uma data rara. Mas essa data só é comemorada, não é comemorada todo ano? Sim, ela é comemorada todo ano, mas aí comemoram dia 28. Ah, tá bom. Mas Eu queria entender. é dia 29. Foi escolhido esse dia por ser uma, né, Não, dia extremamente raro. interessante, mas eu só queria saber se ela era comemorada realmente anualmente. Na verdade, Mesmo... assim, as associações de cada uma das doenças, e tipo a Casa Hunter, que atende várias doenças, né, raras, elas fazem uma programação mais extensa do que um único dia, sabe? Então, assim, pega-se ali uma semana, faz um simpósio, um colóquio, chama especialistas. É muito bonito o trabalho que eles fazem, todas as associações, todas. Eu ia muito nos encontros de família de uma dessas associações também, em São Paulo. São Paulo ali tem um hotel muito próximo ao aeroporto, estava muito fácil, as famílias, né, do aeroporto já iam para a reunião. E eu saía de lá, assim, com a convicção, eu não tenho problema nessa vida, desculpa, mas a gente não tem. É difícil, se uma pessoa, né, quando tem a sua saúde comprometida, já passa por algumas dificuldades, mas se aquela determinada doença já tem todo um protocolo definido, sabe o tratamento, tem um nome, né? Quando você tem um nome para aquilo que você tem, fica mais fácil para você ir em busca da solução. E eu ia naquelas reuniões e as famílias felizes, eu nunca ouvi uma mãe, um familiar sequer de pessoa com doença rara fala assim, nossa, é um fardo. Não, muito pelo contrário, é um lugar assim que exala amor. E eu ia nessas reuniões, eles aproveitavam o tempo, era 2 dias seguidos dos melhores fonos, dos melhores neuros, para tratar e esclarecer para os pais e as necessidades, os avanços. E eu saía de lá, assim, tipo, renovar. Falei, nossa, que ambiente, assim, acolhedor, que ambiente cheio de amor, que ambiente cheio de pessoa boa e engajada a fazer o bem. Então, eu ficava muito feliz de participar. E dar valor mais àquilo que a gente tem também, né? Que eu acho que é importante, né? Não tem problema, sabe? Não tem. Por exemplo, eu falo assim, hoje, muitas vezes, e eu falo em termos de criança, né? Você vê, elas ficam doentes, muitas vezes vão ao médico e acabam diagnosticadas por uma virose que você cura, tal, e etc. E tal. É muito difícil diagnosticar uma doença rara? E aí a gente vai entrar um pouquinho na área... Não, é curiosidade, assim. Não, é genético. É tudo genético. Tá? É genética, é equipe multidisciplinar e falta centro de genética. Você sabe quantos? Vamos fazer um paralelo, assim. A última vez que eu consultei, eu acho que... Acho não. No Brasil, sabe quantos geneticistas existem? Não tenho ideia. Qual é o teu número aí? Eu não tenho ideia. Fala. 50. Eu falei 50 é quase nada, né? Mas é um número muito baixo também, 300, no Brasil inteiro. Para 300 milhões de Então, você pega a habitantes. população e divide pelos 300, entende? E a genética é a grande aposta. A genética vai ser a resposta para tudo. A terapia gênica, né? Que está sendo... as fichas estão sendo apostadas na terapia gênica, que você, até para reverter sequelas, porque você troca ali na origem o fator genético lá que precisa ser consertado. Vou usar essa Então, palavra. esses testes de DNA que hoje já existem, que você já, pelo menos eles estão tentando ser mais populares, isso passa a ser algo muito importante na vida. Sim, genética é o futuro, é tudo. Todas as fichas são apostadas na genética. Inclusive, eu vejo que quando essas famílias, quando tem um filho com uma pessoa que é portador de uma doença rara, para ter um segundo filho ou um terceiro filho, eles fazem todo um acompanhamento anterior e prévio para saber se o percentual de probabilidade de um segundo ou terceiro filho vir a ter essa mesma doença rara. Tem famílias, eu conheço famílias de 3 filhos, os 3 têm doença rara, né?
E quando que daí, por um acompanhamento pré-natal e genético, poderia ter estudado a probabilidade antes de desenvolver a doença, um filho com a doença. Precisa ser bem forte. É. E sabe o que acontece também, o que eu vejo, esse é um outro trabalho que quando eu digo assim, não é só o medicamento. Tem famílias que quando recebem esse diagnóstico, a família se desfaz. Nem todo mundo tem uma estrutura emocional e racional para receber esse diagnóstico e, né, então, muitos casos de pais que abandonam a família, aí são famílias assim, e as de baixa renda, esse fator agrava muito, porque essa criança, vamos pensar que nasceu com a doença rara, mas tem doença rara que vai desenvolver depois, né? Uma pessoa da família precisa ficar cuidando da pessoa com doença rara, né? Então, a renda dela e a atividade dela profissional também já fica comprometida. Então, é um complexo de situação que a gente precisa compreender e para ter avanços aí para essas pessoas. Sandra, você quer fazer a sua pergunta? Agora eu faço para você. Eu quero sim. Inclusive, eu estive em algumas palestras da Casa Hunter. O Tony, que é o presidente da Casa Hunter, a Hunter é a doença do filho dele, por isso que deu o nome da Casa Hunter, né? Eu conheci o filho dele, já deve ter uns 15, 16 anos, e parece que a doença assim, estabilizou, né? E ele está cercado de bons parceiros, laboratórios, que eu acho, né, Rosângela, que os laboratórios também, os parceiros da Casa Hunter e demais laboratórios, devem ter se esforçado bastante, estão se esforçando bastante nessas pesquisas para que, pelo menos, minimize esses problemas aí dessas pessoas, que eu fico muito emocionada quando eu vejo. Rosângela, eu queria mudar a pergunta aqui e falar um pouquinho do futuro. Se me permite, Nadir, mudar aqui um pouquinho e já engatar no futuro. Qual que é os seus planos, os seus sonhos da família? A sua filha já está engajada, já é uma empreendedora aí de moda. E eu já queria engatar essa pergunta para saber do futuro. O que aconteceu? Fale para a gente um resumo desses dias no Ministério e os planos futuros de você e da sua família. Bom, o resumo dos dias do Ministério, Sérgio ficou até o momento que ele achou que ele conseguia desenvolver o trabalho para o qual ele foi convidado a desenvolver. Quando ele sentiu que não tinha mais condições de desenvolver o trabalho, de dar o resultado que ele gostaria de dar, ele não teve escolha, ele saiu, se afastou. Foram dias em seguida, como eu falei aqui, de refletir, de entender o que tinha efetivamente acontecido. E agora, então, eu sempre estive e continuo permaneço na iniciativa privada. As pessoas me perguntam, você não vai ser candidata? Não. Eu acho que a gente pode sim contribuir com o país na iniciativa privada, ainda mais na área das associações, e mesmo que não fossem as associações, na iniciativa privada, acho que todo mundo pode fazer a sua parte por um país melhor. O Sérgio agora está também tendo a experiência do outro lado, né? Na iniciativa privada. Eu desejo muito sucesso para ele. E a minha vida vai continuar exatamente como estava, né? No escritório, trabalhando com as associações. Não estou pensando em escrever nenhum livro esse ano. E esperando, ansiosa, que a vacina chegue. Eu acho que esse é um período também que todos nós ficamos um pouco, né? Muito abalados. Foi um período que nós tivemos que nos adaptar, foi um período que nós tivemos que rever várias situações, hábitos que nós tínhamos. Então, eu penso agora que chegue a vacina acessível para todos o quanto antes e que a gente possa voltar a atravessar esse período que está sendo bem difícil
e que a gente possa voltar a nos ver pessoalmente, nos encontrarmos, fazer festas, abraçar os entes queridos. Eu tenho uma mãe de 87 e no ano passado, desde o dia, eu guardei essa data, desde o dia 3 de março, acho que eu a vi pessoalmente muito pouco, umas 5 vezes pessoalmente, né? Presencialmente, muito pouco. E eu espero que tudo isso passe logo e a gente possa. Esses são meus planos, continuar tendo fé aqui, que a gente vai em breve poder estar junto de quem a gente gosta e ama. Sem dúvida. Eu acho que você tocou num ponto importante, eu acho que realmente a vacina para a gente é algo que, eu digo assim, temos que continuar a viver com moderação, mas caminhando para poder uma nova vida. Eu tenho falado muito isso, eu acho que a gente tem que continuar com todos os cuidados, mas o que aconteceu na última semana para a gente realmente já é um passo, porque as vacinações começam, a sua mãe deve ser uma das primeiras a serem vacinadas, se esse plano de vacinação der certo, e se a gente tem os insumos também rapidamente para poder produzir aqui, e acreditar que rapidamente a gente possa também, começando pelo pessoal da saúde, depois os mais idosos, e etc. e tal, eu acredito que logo, sei lá, no segundo semestre, se não, lógico, não normal, mas a gente já pode começar a ter uma vida melhor. Então, vamos viver com moderação, que eu acho que é o mais importante. É o que eu falei assim, esse ano a gente queria passar o Natal em 12 pessoas, que são meus irmãos, que a gente sempre passou junto. Então, a gente fez assim, não existe presente, mas vamos fazer o teste. Todo mundo fez o teste 48 horas antes e ninguém saiu de casa. E passamos a noite de Natal juntos, Ai, e daí para lá nós não nos vimos mais. Mas foi assim que a gente decidiu fazer. O nosso presente de Natal foi fazer o teste. Todos fizemos e passamos. Foi uma opção que a gente fez. Então, vivemos assim, vamos trabalhando meio em casa, meio no escritório. Você conhece bem o nosso grupo, nós trabalhamos de eventos, e os eventos presenciais é o nosso forte, estamos sofrendo também, mas a gente está trabalhando, fazendo os híbridos pequenos de 20 pessoas e uma audiência maior, e estamos tentando viver e trabalhando sempre dessa forma. Mas isso vai passar, aprendemos várias coisas, é uma lição por dia, e eu digo assim, nós temos que ter a vacina para poder contar histórias no futuro, né? E Nadir, nós vamos chegando ao final, eu vou aproveitar a minha palavra aqui, depois eu passo para vocês, já estou tomando conta aqui, mas o meu agradecimento, doutora Rosângela, muito, muito, muito especial mesmo. O que eu falei é super verdadeiro. Vocês, tanto você como o doutor Sérgio, são para nós realmente pessoas inspiradoras, que nós gostamos de ver, gostamos de saber das coisas, porque vocês são cidadãos de bons exemplos. Isso para a gente é muito importante. E aquilo que você falou, numa palavra sua, eu gostaria de repetir: adaptação. Eu acho que quando nós temos uma cultura, quando nós temos amor por aquilo que nós fazemos e nós queremos viver em família, viver ao lado de quem nós gostamos e fazer aquilo que nós gostamos de fazer, nós nos adaptamos. E vocês demonstraram isso. Demonstraram em Curitiba, demonstraram no Planalto, vão demonstrar na vida privada, e você, como uma companheira, e tendo o seu escritório, tendo a sua vida, como você sempre diz, eu não quero ser a mulher de Sérgio Moro, eu quero ser uma mulher que trabalha, uma advogada, uma boa advogada, como já mostrou aqui, no caso das doenças raras, a tua conquista que você fez, e mostra ainda mais a tua competência, e consegue ainda, o que é o melhor de tudo, é repartir quando você escreve teus livros. Então, mais uma vez, eu agradeço, e agradeço de coração você estar com a gente. Obrigada, Célia, muito obrigada. Na verdade, Célia, você fez um final, um comentário perfeito. Doutora Rosângela, para nós sempre é uma honra te escutar, porque você representa essa massa feminina de força, guerreira, e que, bem colocado pela Célia, estando no Planalto, estando em Curitiba ou estando nos Estados Unidos, a Rosângela Moro continua demonstrando todas essas virtudes
que, na verdade, a gente gosta muito de escutar para poder ter como exemplo, né? E de grande admiração. Desejo, sim, a você, ao doutor Sérgio Moro e à sua família muito sucesso, porque é o que a gente espera, obviamente, de uma família que fez tanto pelo país, né? Coisas, mudou radicalmente situações bem adversas, e o seu livro, Os Dias Mais Intensos, ele cabe não só para a sua situação, como você contou, como para várias vidas dos brasileiros e de todos os seres humanos no mundo, porque a gente tem vivido dias intensos, nunca vividos antes, cada um com a sua história diferenciada, e estamos agora passando na reta, diria, quase que final, esperando aí com uma expectativa bem positiva, de dias melhores, e com muito aprendizado, e com muita serenidade, e com toda essa adaptação que a Celinha colocou, e a solidariedade que vai ficar nos corações e na marca de todo mundo, né? Muito obrigada novamente pela sua participação de estar aqui conosco nessa tarde. Obrigada, Nadir, foi tudo meu prazer. Sandra, quer falar um pouquinho? Nós atravessamos aqui todo mundo, né? A gente tem muita ordem, né? Só ratificar as palavras de Célia e de Nadir. Você, de fato, nos representa, seja na vida privada, seja na vida pública, seja como mulher, como advogada, como empresária. Tem todo o nosso apreço do Lide Mulher. Parabéns por tudo. Eu passei na livraria e o seu livro estava entre os mais vendidos. Parabéns. Eu comprei o meu exemplar, depois vou pedir o seu autógrafo. Muito obrigada mais uma vez por ter participado desse debate com a gente. Foi uma honra. Meninas, eu que quero agradecer. A honra foi toda minha, nossa, é sempre um prazer estar com vocês, ainda mais sabendo que foi o primeiro talk aqui do Lide Mulher. Eu quero desejar para vocês um excelente ano, se cuidem, né? E que seja um ano de muita prosperidade, muito amor nos lares, e que vocês fiquem bem e que a gente se encontre mais e mais. Obrigada. Obrigada. E Obrigada. a gente agradece a todos vocês e a nossa audiência. Obrigada, foi um prazer.